os salmos de romagem, que são aqueles que vão aqui do 120 até o 134. Escolhemos 3 para pregar à igreja durante este mês. A palavra do Senhor diz assim, eu gostaria de convidar a todos, vamos ler todos juntos o Salmo 121? Leiamos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por esta noite e pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Obrigado por esta igreja, por aqueles, ó Deus, que aqui juntos servem ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração e nos disponha, Deus, a ouvir e obedecer a voz do Senhor. Assim oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, enquanto caminhava das suas casas, das suas cidades, até Jerusalém para adorar, o povo cantava. O que eles cantavam nestas caminhadas? Algumas curtas, outras longas. Eles cantavam estes salmos, os salmos de romagem, esse grupo que nós temos aqui, do Salmo 120 até o 134. Você pode imaginar famílias reunidas, caminhando, cantando, adorando ao Senhor, declarando a fé, a certeza, a esperança, a segurança que eles tinham no Senhor. Esses salmos são belíssimos e eles estão muito próximos de nós. A palavra de Deus está próxima de nós. É a revelação que Deus deixou aos nossos corações. Ela fala conosco. Nós podemos nos ver nestes salmos. A caminhada do povo de Israel é muito semelhante à nossa caminhada, porque nós estamos também em uma peregrinação. Estamos iniciando mais um ano, ainda estamos em janeiro, terminando o primeiro mês, mas ainda temos aí mais 11 meses pela frente. Temos uma jornada pela frente, sem contar a jornada que temos para além de 2024, aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, enquanto nós peregrinamos aqui, nós também cantamos, nós também expressamos diante de Deus estas verdades que o povo de Israel fazia no passado e que nós fazemos no presente. Meus queridos, como que nós podemos ter uma peregrinação abençoada? Como que nós podemos chegar ao nosso destino de uma maneira segura, abençoada? O povo de Israel tinha como objetivo a saída dos seus lares até Jerusalém. Nós estamos nessa caminhada também até a Jerusalém celestial, até o momento que nós estaremos com o Senhor. E como vivermos esse tempo, um tempo abençoado? Como vivermos na presença do Senhor sem nos afastar dEle, sem abandonar a fé, mesmo diante de todos os problemas, todas as adversidades, todos os perigos, todas as lutas, todos os desafios que nós enfrentamos a cada momento, a cada dia, a cada instante. Queridos, como nós vamos ter então uma peregrinação abençoada? Eu já falei algumas coisas com os irmãos neste mês, mas hoje, baseado nesse salmo, Salmo 121, o tema do sermão desta noite é Ao meu lado. O tema do sermão desta noite é Ao meu lado. E a grande verdade
que esse salmo está me ensinando é que Deus, Ele está ao meu lado. Deus está ao meu lado. A caminhada está aí diante de nós, mas lembre-se, Deus está do teu lado. Eu digo ainda que nós temos um apreço muito grande pelos salmos, mesmo aqueles que não são evangélicos, que não têm esse contexto de igreja, tem lá uma Bíblia em casa, ou já ouviram salmos, Salmo 23, Salmo 90, Salmo 121, são salmos conhecidos, e as pessoas gostam, muitos até pedem, olha, lê um salmo aí para mim, manda um salmo para mim. As pessoas mandam pela internet salmos, como palavras de ânimo, como palavras de encorajamento. E a grande questão aqui, meus irmãos, é que aqui, esses salmos, não são simples poesias, não são palavras de encorajamento, simplesmente. É a palavra de Deus. Nós nos aproximamos do texto confiando, crendo que é a palavra de Deus aos nossos corações. Então, os salmos não é apenas para nos emocionar, nos alegrar, nos animar durante a caminhada. Não, aqui você tem verdades reveladas, promessas, exortações de Deus a nós. Você pode ler uma poesia, por exemplo, e há muitas poesias e muitos poetas, poesias lindas, que você lê e chora, e se emociona. Agora, a palavra de Deus, embora também possa causar o mesmo efeito em nós, ao lermos nós podemos chorar, nos emocionar. A diferença é que uma poesia, um texto poético, não tem poder para mudar a vida de ninguém. Nunca vi ninguém dizer, olha, aquela poesia de Carlos Drummond de Andrade mudou a minha vida, transformou a minha vida. Não tem como. Agora, essa palavra aqui transforma. Quantos e quantos podem dizer, através daquela palavra, Deus falou comigo, Deus transformou o meu coração, Deus me reconduziu para a sua vontade, Deus transformou aquele momento que eu estava vivendo, porque a palavra de Deus é assim, ela cura, liberta, renova, transforma, aviva o coração. Então você não está diante de uma simples poesia, você está diante da palavra de Deus, que não é utópica, não é um sonho, não é uma ilusão, não é uma irrealidade, tem a ver comigo, tem a ver com você, tinha a ver com o povo de Israel no passado. Esse salmo está falando do nosso tempo, 2024, cidade de Ribeirão Pires, eu e você. É a palavra viva, é a palavra eficaz do Senhor. Para aqueles que estão reunidos hoje aqui com seus medos, com as suas angústias, com seus temores, fragilizados, impotentes diante de tantas situações, você está diante de novos projetos na sua vida, novos começos, novos inícios, como todos os anos nos apresentam. Você está diante de resultados diversos que se colocam diante de você, resultado de uma faculdade que você, um exame que você prestou, ou no médico, um exame que você fez, ou no trabalho, um cargo que você está pleiteando. Tudo isso está aqui dentro do nosso coração, nos movendo e nos removendo, nos alegrando e nos entristecendo ao mesmo tempo. Meus irmãos, esse salmo aqui está falando de tudo isso, de todo este momento, de todas as nossas crises, ansiedades, lutas, problemas, adversidades, e fala para nós que Deus está ao nosso lado, e que nós podemos confiar nele e descansar nele. Eu quero, de maneira objetiva, deixar 3 lições com você nesta noite. Se eu creio verdadeiramente que Deus está ao meu lado, e eu preciso crer nesta verdade. Se eu creio nela, eu estou totalmente protegido. Eu estou totalmente guardado por Deus. Essa é a primeira verdade que o Salmo está trazendo ao nosso coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que entregou a tua vida ao Senhor Jesus,
você que é um filho de Deus, você está totalmente guardado. Você está totalmente protegido pelo Senhor. O salmo começa dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse Senhor que está conosco, que é o nosso socorro, que fez os céus e a terra, no versículo 3 o salmista diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O que é pé vacilante? Pés vacilantes falam, meus irmãos, de caminhada. Vacilar é escorregar, tropeçar, cair. O Salmo está dizendo que na nossa caminhada, nós não vamos andar assim. Já imaginou alguém andando, tropeçando, caindo o tempo todo? A palavra de Deus diz: Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. É uma caminhada firme, é uma caminhada segura, com os pés no chão. Aí que tem meio, que tem fim, de pessoas que não ficarão pelo meio do caminho, mas continuarão seguras em Deus. Deus promete que irá nos proteger na nossa caminhada. A figura aqui de pés que não vacilam é exatamente esta. Eu lembro de Ana. Ela ora ao Senhor, ela pede um filho ao Senhor. Deus responde à oração daquela serva, e ela faz um cântico tão lindo que está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 9. E olha só o que Ana diz no seu cântico de louvor ao Senhor. Eu vou ler o texto. Ela diz assim, parte da oração dela, do cântico dela: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Preste atenção agora. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Veja que expressão linda no cântico de Ana. Ela diz que Ele guarda os pés dos seus santos. Novamente a ideia de pés guardados, pés que não vacilam, uma caminhada segura. Meus irmãos, que bênção saber que na nossa jornada nós estamos guardados, totalmente guardados e totalmente protegidos pelo Senhor. Por isso que Isaías também fala quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A ideia de pés aqui não é o pé, a ideia é da pessoa, da caminhada, aquele que está andando e anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, levando o Senhor aos corações. Ainda no Salmo 105, um versículo muito conhecido nosso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. As crianças aprendem lá na escola dominical esse versículo, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pés, então, é jornada, é caminhada, e Deus nos guarda na caminhada, porque a caminhada é perigosa. Nós estamos, meus irmãos, diante de perigo o tempo todo. Talvez por isso muitos hoje estão aí vivendo os seus dramas, como eu já disse no sermão anterior. Gente cheia de fobia, de medo dentro de casa, porque lá fora é perigoso e o mundo é perigoso. E muitos estão vivendo assim. Não importa onde estão trancados, estão com medo, estão angustiados. É o fruto desta sociedade na qual nós vivemos. Mas a palavra de Deus diz que ao sair e ao voltar, os nossos pés estão firmes, não vacilarão, porque estamos guardados pelo Senhor. E a promessa aqui não é apenas uma promessa externa, os perigos externos, mas até
aquilo que está dentro de nós. Observe o versículo 7 do Salmo 121, porque ele diz assim no versículo 7: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A proteção que nós temos da parte de Deus é completa, porque ela não se restringe apenas ao exterior, aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós vemos e os perigos reais que estão diante de nós. Não, mas também, meus irmãos, inclui a nossa vida interior, o nosso coração, a nossa alma. O Senhor guardará a tua alma. Sabe por quê? Porque Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. Ele nos conhece por fora e por dentro. Ele conhece o que ninguém mais conhece. Não tem profissional deste mundo, mesmo aqueles que estudam esta área da mente, do coração, do nosso interior, capaz de nos conhecer como Deus nos conhece. Por isso que o Salmo 139, o salmista diz exatamente isto: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, o Senhor conhece todos os meus pensamentos, o Senhor me formou no ventre ali da minha mãe, todos os meus dias estão diante do Senhor, nada Te é oculto. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, Deus conhece você, Deus conhece cada coração, tudo que está aí dentro, todas as feridas, todos os traumas, todas as dores, todas as tristezas, todas as decepções, todas as perguntas, todas as frustrações, todos os sonhos frustrados, todos os porquês, Deus conhece. E a promessa dele aqui, que nós não vacilaremos, o nosso pé tem a ver tanto com a vida exterior como a nossa vida interior. Queridos, eu e você somos convidados à depressão todos os dias. Essa é a grande verdade desse tempo. A menos que você não queira pensar. E alguém já disse que pensar dói. E muitos fogem do pensamento, da reflexão, vivem as suas vidas sem refletir. Mas pare para refletir um pouco, no mundo, na caminhada. Pare para ver as coisas ao seu redor. Isso começa a afetar você aqui dentro. E muitas vezes, se nós não estivermos guardados, a gente vai sim para um sentimento de depressão, de enfermidade, diante das dores, das tragédias, das injustiças, das enfermidades, tantas coisas que atingem e nos atingem. Tudo isso pode gerar em nós sentimentos que nos levam, muitas vezes, até mesmo a uma depressão, a uma angústia profunda. Homens de Deus passaram por isto. Elias, servo de Deus, um dia no monte, orando, Deus manda fogo do céu. E Deus responde à oração do servo dele, mas no outro dia, lá dentro da caverna, com medo de Jezabel, angustiado, pedindo: Deus, me mata, eu desisto de tudo, eu não quero continuar. Porque muitas vezes esse sentimento pode sim, meus irmãos, entrar no nosso coração. Elias dizia: eu fiquei sozinho, sobrou ninguém, só eu, Deus. Deus mostra para ele: não, Elias, não é bem assim. Tem mais gente aí, tem joelhos que não se dobraram a Baal, você não está sozinho. Não permita que essas crises interiores te destrua, impeça você de continuar na caminhada. Eu tenho muita coisa na tua vida ainda. Elias, sai dessa caverna, vai e unge, vai e faz, vai e fala, é a palavra do Senhor a Elias, porque o Senhor é aquele que nos conhece por fora e por dentro, e nos guarda de maneira completa, tanto a nossa vida exterior como a nossa vida interior está guardada pelo Senhor. Portanto, você vai enfrentar sim as crises, elas virão, e talvez você já esteja enfrentando elas, mas você não vai vacilar o teu pé. E quando eu falo de crise aqui, quantas crises? Crise da infância, crise da adolescência,
crise da juventude, crise da velhice. Cada época vai trazer as suas crises. Eu quero casar, estou solteiro. A crise do casamento. Será que Deus tem alguma coisa para mim? Não tem? Casa. Aí é a crise do casamento. A vida 2. Aí vem os filhos, ou não vem os filhos. Se vem os filhos, é a crise dos filhos, tão desejados, mas eles chegam e trazem consigo os seus problemas, as suas dores, as suas angústias. E se eles não vêm, da mesma maneira vem a crise. O porquê não veio? Então, não há como fugir da crise. Ela chega. Os filhos estão em casa, crise. Eles vão embora, e agora? Crise. É a crise do ninho vazio, né? Dizem os profissionais da área. Porque aquela bagunça toda da casa que enchia tanta paciência da mãe e do pai, um dia termina e agora vem a crise porque a casa está muito arrumada, não tem mais criança para bagunçar a casa. O que fazer agora? Como era bom aquele tempo, onde todos estavam aqui e tudo estava bagunçado, porque casa arrumadinha, porque não tem criança. Quando tem criança não tem como ficar arrumada. Então veja quantas crises. Crise da perda do companheiro, da solidão. Queridos, se nós não formos guardados pelo Senhor durante a caminhada, nós vamos sucumbir diante da dor, do sofrimento, mas o Senhor promete que vai nos guardar. Amém? Não importa qual o teu momento ou qual a tua crise que você esteja enfrentando ou venha a enfrentar, a promessa de Deus para você é que os seus pés não vão vacilar, porque o Senhor vai te guardar. Você pode descansar nesta proteção do Senhor. E o Salmo diz ainda no versículo 2, que o Senhor, Ele não dorme. Por que eu posso confiar nessa proteção total do Senhor? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então, se você confia e crê na proteção do Senhor, tanto para a tua vida exterior como interior, agora o que você vai fazer? Você vai descansar nela. Descansa nessa verdade. E por que você pode descansar nessa palavra? Porque a palavra diz que o Senhor não dorme, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. Lembrando ainda do profeta Elias, quando ele estava ali no monte, ele ora ao Senhor. Na verdade, ele faz um desafio aos falsos profetas de Baal e diz para eles: orem, vamos fazer um altar aqui. O povo está em dúvida para saber quem é Deus verdadeiro, se é Baal, se é o nosso Deus. Então vamos fazer aqui um desafio, vamos colocar o altar, a lenha, fazer tudo aqui bonitinho e vamos orar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Esse foi o desafio que Elias fez aos profetas de Baal. E o texto diz que os profetas de Baal começaram a orar, a clamar diante de Baal, que não é Deus, e nada acontecia. Elias, ele olha para aquela situação, ele começa a brincar, não é? A zombar deles. Ele diz assim: clamem mais alto, gritem, quem sabe Baal está meditando. Pode ser que ele esteja preocupado com alguma outra necessidade, quem sabe foi viajar, ou então está dormindo. Porque essa ideia de deuses que dormem, dentro de algumas mitologias, ela existe. O salmista diz: o nosso Deus não dorme. Mas os deuses dos homens, os deuses falsos, os deuses descritos no Salmo 115, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm pés mas não andam. Deuses que são produtos do homem, invenção do homem, não são deuses coisa nenhuma. Esses deuses também dormem, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é o guarda de Israel. Quem nos guarda é o Senhor. E Ele não dorme. É 24 horas. A sentinela daqueles dias podia dormir
porque era humana. Aquele que ficava ali na proteção da cidade, vigiando para ver se havia perigos se aproximando, ele podia dormir. Ele podia, em algum momento, falhar ali no serviço dele. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele não dorme. Se Ele dormisse, se ele cochilasse, um segundo que fosse, o mundo, o universo se desintegraria por completo. Não há como, meus irmãos, entendermos de outra maneira. Esse nosso Deus é o eterno Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que está sob o controle de todas as coisas o tempo todo. Então, para nós tem a noite, o descanso, para Ele não, Ele é Deus. E aos seus amados, Salmo 127, Ele dá enquanto dormem. Salmo 3, versículo 5, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta, eu posso dormir seguro e tranquilo, porque o meu guarda, Ele não dorme. Ele está me protegendo, Ele está me guardando. Queridos, quanta gente brigando aí com travesseiro, dependendo de remédios muitas vezes para dormir, exceto aqueles que por alguma questão realmente de saúde necessitam, mas muitos estão com situações que podem sim ser resolvidas, simplesmente pela questão de confiar em Deus e descansar no Senhor, e deixar essas preocupações todas no altar do Senhor, entregar para Ele e dizer: Deus cuida, e deixa eu dormir em paz, deixa eu descansar, até porque não vai adiantar ficar sem dormir e acordado a noite inteira. Confia no Senhor e descansa, está nas mãos dEle. Quando o salmista escreveu o Salmo 3, versículo 5, era Davi, e ele escreve o Salmo quando ele está fugindo de Absalão, o seu próprio filho. Ele não escreveu esse Salmo lá no palácio, na tranquilidade do seu governo, do seu palácio, não. Ele escreveu no deserto, quando fugia do seu filho. Ele podia dizer: eu deito e descanso, porque o Senhor está comigo, o Senhor me sustenta, o meu guarda, o guarda de Israel, não dorme. E mais ainda, no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. A ideia aqui, meus irmãos, é de um Deus que está tão próximo de nós, tão presente. A figura da sombra traz exatamente essa ideia. Aliás, tanto para o bem como para o mal. O Salmo 23, por exemplo, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que está falando essa sombra da morte ali? A proximidade da morte, a proximidade do perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. E aqui ele diz o quê? O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra. Você não pode se afastar da tua sombra, não há como se desligar dela, ela está com você. Essa é exatamente a ideia desse versículo aqui, a verdade que o salmista está trazendo para nós, a confiança dele. Deus está conosco, e eu posso descansar, como diz o Salmo 91, versículo 1 e versículo 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então você pode descansar, sim, porque o Senhor não dorme, porque Ele está ao teu lado, Ele está sempre com você, perto de você, não está longe, não é um Deus distante, é um Deus presente. Ele tem um controle de todas as coisas. Versículo 2, Ele fez os céus, Ele fez a terra, por isto Ele pode não permitir que o sol nos moleste de dia, e nem à noite a lua, e nem de noite a lua, como está escrito no versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Tudo está sob o controle do Senhor, dia e noite. Tudo foi Ele quem criou, tudo está debaixo do seu governo. Nada acontece que não seja a vontade do Senhor, que não seja a permissão do Senhor. Quantos estão, meus irmãos, muitas vezes preocupados, desesperados, diante de algumas notícias que surgem, vez ou outra,
Está vindo um meteoro e vai chegar na Terra, e aquela preocupação que de tempos em tempos surge. O Sol está chegando mais próximo da Terra, está muito calor, está muito frio. Calma, meu irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. Não é uma ação humana, simplesmente que vai colocar em ordem as coisas, não. Deus está no controle. Ele não permitirá. Não permitirá. Na caminhada de Israel pelo deserto, Deus não permitiu que nem o dia e nem a noite os paralisasse, protegendo eles de dia, protegendo eles de noite. Assim também na minha vida e na tua vida, eu posso descansar nessa verdade. Você tem descansado nela, meu querido? A caminhada está aí diante de nós. A verdade que o Senhor nos guarda é certa. Você precisa descansar nessa verdade. E o salmista nos dá aqui exemplos, nos deixa muito claro por que nós devemos descansar nessa verdade da proteção do Senhor. Eu quero terminar a palavra desta noite pensando ainda, meus irmãos, na parte prática. Como é que eu aplico tudo isso à minha vida? Como que eu posso viver essa palavra? Eu tenho, para mim, não é, desde que eu estava no seminário aprendendo as matérias, e uma das matérias do curso é a homilética, a pregação. O meu professor de homilética me ensinava, né, e ensinava os alunos, que o sermão traz uma resposta para nós, porque quando você sai da igreja, você ouviu o sermão e você pergunta assim: o que eu faço agora? Então tem que ter uma resposta diante da palavra de Deus. Há uma aplicação durante ou no final, mas há uma aplicação. Não é só para encher o meu conhecimento, não. Eu vou, agora que eu ouvi, eu tenho então que agir dessa maneira, viver dessa maneira. O salmista diz então aqui, no versículo 1, e eu aprendo que eu tenho que olhar para a direção certa. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guarda. O Senhor está do teu lado o tempo todo, te guardando, de maneira total e plena. O que você precisa fazer? Olhe para o Senhor. Para onde você tem olhado? O povo daqueles dias olhava para os montes, muitas vezes até numa ideia mística, porque nos montes, como até hoje, acontece os serviços religiosos, os sacrifícios, as buscas aos falsos deuses. E o salmista diz: eu olho para o monte, mas o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor. Ele não está lá, eu não preciso subir lá no monte para orar, não. Eu posso orar aqui mesmo, de onde eu estou. Ele vai me ouvir. A presença dele está comigo, mas eu tenho que olhar para ele. Não é para as circunstâncias, não é para o homem. O autor aos Hebreus nos ensina sobre os heróis da fé e depois diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Muitos se desviam porque têm olhado para o homem. Não olhe para o homem vai falhar, ele vai decepcionar, mas Deus não. Então, na sua caminhada, olhe sempre para o Senhor, que você possa estar confiando nele, colocando o teu olhar na perspectiva certa, fazendo a oração do Salmo 123, versículo 2, quando o salmista diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Que nós possamos manter o nosso olhar firme nele, até que ele venha agir em nosso favor. Eu preciso ter o olhar certo, eu preciso ter o sentimento certo também no meu coração, porque o salmista diz aqui: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O sentimento aqui, meus irmãos, é um sentimento de certeza, não há dúvida nenhuma. A palavra não diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Provavelmente
o meu socorro virá do Senhor. Talvez o meu socorro virá do Senhor. O Salmo não nos coloca diante de uma impossibilidade, de uma incerteza, de uma probabilidade. Não, ele nos coloca diante de uma certeza: o meu socorro vem. Então, meu irmão, o socorro vem. Pode ter certeza disto. Descanse nisto. Isto é uma confissão de esperança, uma confissão de fé. É andar com certeza. Com certeza, Deus vai agir em meu favor, porque Ele é o meu guarda, Ele é o meu Senhor, Ele cuida de mim, os planos dEle são perfeitos, e todas as coisas cooperam para o meu bem, se eu estou na sua presença. E por último ainda, eu diria que nós precisamos também viver o tempo certo do Senhor nas nossas vidas, olhar na direção certa, ter o sentimento certo e viver o tempo certo. E que tempo é esse? O Salmo termina no versículo 8: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém? Nós vamos terminar o culto desta noite cantando o hino 146. Hino 146. E eu queria que você, como resposta à palavra desta noite, cantasse este hino. E veja aqui, viver o tempo certo. O tempo certo qual é? O tempo certo é hoje, é agora. Essa palavra, a validade dela começa agora. Se você está ouvindo agora, ainda não tinha ouvido, não é? E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir, então essa palavra é para você hoje, não é para a semana que vem não. O Senhor te guardará, entrada e saída, desde agora. Agora. Que Deus maravilhoso. Como que eu posso sair daqui essa noite sem esse conforto, sem essa segurança? Como que eu não posso dormir em paz nessa noite, a despeito das lutas e dos problemas, e das crises e dos carnês, e enfim, tudo que está diante de nós? O Senhor guarda desde agora. A questão é se você vai viver essa palavra. Porque você pode sair daqui do mesmo jeito e sofrer muito ainda. Aí o agora não vai ser agora para você, porque você ouviu a palavra, mas ela não ficou no coração, não deu fruto. Mas ela pode dar fruto nessa noite, e a partir dessa noite pode haver uma mudança, uma transformação na tua vida. Você pode continuar a tua caminhada de uma maneira totalmente diferente, quem sabe a partir de hoje. Se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, foi porque Ele queria que você ouvisse essa palavra.